Continuando. O Evangelho de João é o único que dá margem para interpretarmos que a primeira e a segunda negação de Pedro ocorreram na casa de Anás. E a terceira ocorreu na casa de Caifás. Se ela ocorreu em dois ambientes, indica que a capacidade de pensar de Pedro estava totalmente controlada pelo medo. E não gerenciava sua emoção como seu mestre. Não se refazia imediatamente após ser atingido pela angústia. Não se refazia. O medo nos controla. O medo de morrer, de ter uma doença grave, de encontrar a solidão nas curvas da existência, de perder as pessoas que amamos, de ser rejeitado, de fracassar. Jesus não esperava muito do homem, nem eu. Estava convicto de que a humanidade não havia gigantes no território da emoção. Sabia que vacilamos. De fato, todos nós temos limites. Quando Pedro negou pela terceira vez, Jesus se voltou com um olhar cativante e arrebatou seu discípulo do medo e o fez cair em si. Então, ele se lembra de que prometera morrer com seu mestre e que este previu que ele fracassaria. Se estivessem os mais ardentes seguidores de Jesus, o negariam de maneira tão e mais vexatória do que Pedro. Pedro saiu de cena abatido, desesperado. Nunca se sentira tão frágil. Nunca traíra sua própria palavra e de maneira tão vergonhosa. Como o mais excelente terapeuta, Jesus novamente previra o fracasso de outro de seus discípulos. Não para condená-lo, não, mas que ele conhecesse suas próprias limitações. Então Pedro chorou como nunca havia chorado antes, por andar com alguém que via os erros e os fracassos em outra perspectiva. Pedro não saiu mais fraco diante de sua derrota, mas mais forte. Forte na capacidade de perdoar, de compreender a fragilidade humana e dar oportunidade aos que erram. Somente os que compreenderam suas próprias limitações podem compreender as limitações dos outros. Os homens mais rígidos e críticos são os que menos conhecem
as áreas mais íntimas do seu próprio ser. Jesus da vida era livre, embora atado em cadeias. Frustrado ainda corria. Que seguidor da atualidade vive as pegadas que ele deixou? Ele foi tão brilhante que, mesmo se contorcendo de dor, conseguia ainda ensinar os que amava. Quando silenciado, ensinava com os olhos. Os olhos são as janelas da alma. Com um olhar penetrante, dizia Pedro que não desistia dele, que ainda o amava. Com a boca sangrando, expressava sem palavras que era justamente por seus erros tais o que estava cometendo, bem como os de toda a humanidade que estava morrendo. Quem é este homem que, ferido, com as mãos mutiladas, consegue ainda escrever uma carta de amor no coração do ser humano? Quem é este homem?